Paz do Senhor, queridos. Amém. Jesus é maravilhoso, sim? Amém. E é muito bom estar na sua presença. É muito bom servi-lo. Ah, como é bom. Maravilhoso és Cristo, incomparável, sim. Maravilhoso és Cristo, antes de todos, tu és para mim. Maravilhoso és Cristo, quão grande é o teu amor, melhor amigo não tenho, tudo ele é pra mim. Maravilhoso és Cristo, incomparável, sim. Maravilhoso és Cristo, antes de tudo, tu és pra mim. Maravilhoso és Cristo, quão grande é o teu amor, melhor amigo não tenho, sim, tudo és pra mim. Aleluia! Glória a Jesus! Oh Deus maravilhoso, Pai, nós estamos na Tua presença e Jesus de fato é maravilhoso, é o nosso melhor amigo, é o nosso único Senhor, é o único Salvador. Jesus, só Jesus nos preenche por completo, só Jesus é quem nos dá vida eterna. Só Jesus morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. Foi através do sangue de Jesus que os nossos nomes foram escritos no livro da vida. E nós queremos bendizer a pessoa bendita de Jesus. Queremos exaltá-lo neste lugar. Queremos declarar, Senhor, que cada pai neste lugar terá o seu cabeça, que é Jesus, andará nas pegadas de Jesus, viverá na sombra de Jesus, obedecerá aos comandos de Jesus, crescerá, Senhor, no conhecimento de Jesus. Que cada pai neste lugar, meu Senhor, queira ardentemente viver Cristo, servir a Cristo, amar a Cristo, adorar a Cristo e propagar a Cristo. Que cada um, ó Deus, queira expressar na sua casa, na sua família, a pessoa de Jesus. Nós declaramos, meu Senhor, que esta igreja terá pais, modelos, pais que manifestam a glória de Jesus nas suas casas, a sua esposa, a seus filhos. Nós confessamos a tua bondade sobre os pais de toda esta nação. Declaramos a salvação do Senhor na vida dos pais, daqueles que não são salvos, daqueles que estão andando por atalhos, daqueles que não sabem discernir a mão direita da esquerda, daqueles que estão nas trevas do pecado, acorrentados por Satanás.
vivendo de acordo com os padrões do mundo, andando segundo Satanás e não segundo Deus. Nós proclamamos o poder libertador de Jesus Cristo em todo o Brasil. Proclamamos o poder libertador de Jesus na vida desses pais. Declaramos um poderoso arrependimento na vida desses pais em nome de Jesus. Eles se arrependerão dos seus pecados. Eles converterão ao verdadeiro Deus. Eles abandonarão os ídolos e terão a ti só, Yahvé Deus, como único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo como teu enviado. Nós proclamamos a salvação em cada família. Declaramos que aqueles que estão, ó Deus, amarrados nos botequins deste país, serão soltos nesta noite, pelo poder libertador do Evangelho. As cadeias infernais que aprisionam estes homens nos botequins da vida, nós declaramos que o sangue de Jesus tem poder, e pelo sangue derramado por Jesus na cruz do Calvário, estes pais já foram redimidos do poder do maligno. Pai, nós oramos nesta noite por cada irmão que está neste lugar, por cada pessoa que foi atraída ao teu Espírito neste lugar. Pedimos que a tua palavra que vai ser ministrada, seja ministrada na tua unção, na tua simplicidade, que a tua verdade flua, que o teu Espírito Santo tome esta palavra e gere vida nos corações. Nós abençoamos o teu povo, no nome de Jesus, amém. A igreja diz amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. O nosso tema do jejum é novo nascimento. Importa-vos nascer de novo. Amém? 21 dias orando para que Deus gere novo nascimento na vida daqueles que ainda não nasceram de novo. Como nós não sabemos, mas Deus sabe, precisamos gerar conversões genuínas. Precisamos gerar uma nova geração que de fato seja comprometida com Deus e a sua palavra. Uma geração que ama Jesus e que vai com Jesus até as últimas consequências. Amém? Então vamos aqui, João 3, do versículo 1 ao versículo 15. Está escrito: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz,
mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Importa-vos nascer de novo. Jesus declarou para o mestre Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Queridos, eu sei que você já deve ter ouvido muitas vezes a pregação sobre o novo nascimento, o estudo nas escolas sobre novo nascimento, no discipulado você vê sobre novo nascimento, e a gente repete sobre novo nascimento. A palavra de Deus declara através do apóstolo Paulo: não vos canso de dizer-vos a mesma coisa, pois é obediência para vós. A palavra de Deus é para ser proclamada de geração em geração. Nós não temos que ter novidades no culto. Nós temos que ter a palavra de Deus ungida, pregada com autoridade e com simplicidade. Porque a palavra de Deus, ela é poderosíssima. Ela é uma bomba atômica no coração do homem. O Espírito Santo, ele toma a palavra. O Espírito Santo só pode gerar novo nascimento na vida de qualquer ser humano quando a sua palavra é pregada. O apóstolo Paulo declarou: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Jesus assim afirmou: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero ressaltar isso: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E o novo nascimento foi pregado por Jesus, foi ensinado por Jesus. E ninguém, absolutamente ninguém, entrará no reino de Deus sem que tenha nascido de novo. Religiosos não entrarão no reino de Deus. Adeptos do protestantismo não entrarão no reino de Deus. Líderes religiosos não entrarão no reino de Deus. Praticantes de boas obras não entrarão no reino de Deus. Só entrarão no reino de Deus aqueles que são lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que tiveram a sua natureza transformada
pelo Espírito Santo do Senhor. Sem essa transformação interior, o homem está perdido, está morto nos seus delitos e pecados. Sem um novo nascimento, o homem está em trevas. Sem um novo nascimento, não há vida eterna. Sem um novo nascimento, não há perdão de pecados. Sem um novo nascimento, não há como o seu nome ser escrito no livro da vida. Sem um novo nascimento, você ainda está debaixo do tacão de Satanás, andando segundo o curso deste mundo, andando na inclinação da carne, andando segundo as suas próprias paixões. Por quê? Porque a condição sine qua non para que entremos no reino de Deus é o novo nascimento, é ter uma natureza transformada, é passarmos das trevas para a luz, da morte para a vida, de bastardos para filhos. Sem um novo nascimento, permanecemos inimigos de Deus, permanecemos nas trevas, não temos esperança, e no dia do juízo ficaremos apartados para sempre da presença de Deus. Receberemos a condenação eterna. Então, queridos, nós precisamos levar a sério o novo nascimento. Muitas pessoas aderem à igreja porque gosta do ambiente, porque gosta das palavras que são ministradas, gosta da maneira como o pastor trata, gosta das reuniões sociais, gosta das amizades que foram adquiridas neste ambiente, mas estão distantes de Deus, porque nunca nasceram de novo. Quantos filhos de crentes estão sentados nos bancos da igreja e nunca nasceram de novo? Então nós precisamos deixar com que o Espírito Santo mexa conosco nesta noite, para que possamos ter a certeza de que somos filhos de Deus. Aí você vai perguntar, pastora, como isso é possível? A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica em nosso coração de que somos filhos de Deus. Amém? Há uma testificação do Espírito Santo no seu espírito. Você tem convicção sem pestanejar. Você tem certeza absoluta. Não há inferno que consiga anular esta convicção no seu coração, porque esta certeza foi dada pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? Escute bem, queridos. Você pode ser uma pessoa rica, culta, respeitável, honrada na sociedade, religiosa, mas se não nascer de novo, estará perdido para sempre. Você pode ser uma pessoa zelosa, conservadora, ter uma boa reputação na sociedade, ser um exemplo de muito valor. Você pode ter uma bela voz para cantar, ocupar uma posição na igreja, mas se não nascer de novo, não haverá esperança para a sua alma. Você pode ser uma pessoa caridosa, leitor da Bíblia, alguém que ora e que faz bem ao próximo, ser um praticante dos princípios religiosos como Nicodemos, mas se não nascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus.
Então veja, eu lhe digo como Jesus, nesta noite eu lhe afirmo como Jesus disse a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Deixe com que o Espírito Santo já esteja cutucando você. Amém? Agora, queridos, o que é o novo nascimento, pastora? O que é o novo nascimento? Queridos, o novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. O novo nascimento não depende do varão nem da varoa. O novo nascimento não depende da sua linhagem, da sua hereditariedade. O novo nascimento, meus irmãos, vem do céu, vem de Deus. Só Deus, através do seu Espírito Santo, pode operar tal transformação, tal mudança nas nossas vidas. Veja aí o que diz João 3,3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo. Ele falou diretamente a Nicodemos que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos era mestre da lei, era conhecedor profundo das escrituras sagradas, que era o Antigo Testamento. Era um homem respeitado na sociedade judaica, um homem que todo mundo queria ouvir, um homem que se julgava obediente às leis, era considerado discípulo de Moisés, ensinava o seu povo a andar com Deus, ensinava o seu povo a guardar os mandamentos, ensinava o seu povo a praticar a verdade. Era um homem piedoso, que orava, que jejuava. Era um homem que estava na sinagoga constantemente, participava das festas judaicas. Era um homem que se distanciava do pecado. Mas Jesus, quando Nicodemos chega na sua presença, e Nicodemos o procurou de noite, tá certo? Talvez a agenda de Jesus estava muito cheia, com as multidões pela manhã, pela tarde, e não houve um jeitinho de Nicodemos ter um encontro pessoal com Jesus. Quem sabe Nicodemos foi procurá-lo à noite porque ficou fora dos olhares dos seus colegas, queria reprovar a sua decisão, a sua atitude de conversar com Jesus. Eu sei que ele foi buscar Jesus. E quem sabe no coração de Nicodemos estava a mesma pergunta que esteve no coração do moço rico: que devo fazer para ser salvo? Hein? Quem sabe existia isso no coração de Nicodemos. Quem sabe ele queria de fato perguntar a Jesus: que devo fazer para ser salvo? Eu guardo os mandamentos, eu ensino o povo, eu sou uma autoridade diante da minha nação. Mas percebe que Nicodemos chegou elogiando a Jesus, e Jesus fugiu de todos os elogios de Nicodemos. E Jesus foi no âmago da questão. Jesus estava diante de um mestre da lei. Jesus precisava ser contundente para com Nicodemos, porque havia muitas fortalezas religiosas, havia tradições
intransponíveis na mente de Nicodemos. E Jesus tinha que dar uma cajadada só para derrubá-lo de vez, porque ele precisava saber que ninguém é salvo por obras de justiça. Absolutamente ninguém será salvo pelas suas próprias obras. As melhores obras dos seres humanos são como trapo de imundícia diante do Senhor, cheira mal diante do nosso Deus. Ninguém pode se justificar diante do Deus eterno. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os seres humanos nascem mortos nos seus delitos e pecados, nascem separados, nascem em trevas, nascem em condenação, nascem no reino de Satanás. Todos os seres humanos, sem exceção, estão impossibilitados de agradar a Deus se tomar atalhos. Estão impossibilitados de chegar até Deus se tomar atalhos. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E Jesus está se revelando a Nicodemos, declarando que se ele não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Queridos, escute bem, no Antigo Testamento nós temos um exemplo que eu posso dar hoje, mas eu estou dando hoje pela primeira vez. Eu posso até ser condenada por teólogo, mas eu não estou ligando, porque eu estava quieta, pedindo a Deus um exemplo claro de que esta obra é um ato exclusivo de Deus. Aí veio no meu coração a vara de Arão que floresceu. Eu disse: eita Jesus, que coisa tremenda. Escute bem, a vara de Arão que floresceu. As 12 tribos de Israel. A tribo escolhida por Deus foi a tribo de Levi. E estava havendo uma confusão no arraial, uma disputa, porque não estavam aceitando o motivo pelo qual Arão era o sumo sacerdote. E aí, como resolver essa situação? Foi Deus quem disse: tá bom, que todos os líderes das tribos entreguem o que? O seu bordão, o seu cajado. Não era uma vara verde não, viu meu irmão? Não era uma vara verde que você poderia colocar dentro d'água e daqui a alguns dias uma raizinha brotaria. Não! Era um bordão seco, sem esperança de ter vida, sem chance nenhuma de ressuscitar. O bordão. E o que aconteceu? Olha o que Deus diz a Moisés. E Moisés pôs estas varas perante Yahvé na tenda do testemunho. Colocou todas as 12 varas diante do Senhor, porque foi o Senhor quem mandou ele colocar na tenda. Sucedeu, pois, que no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho. E eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzira flores e brotara renovos e dera
amêndoas. Aleluia. Meu Deus, que espetáculo. Escute bem. Novo nascimento é um ato exclusivo de Deus. Ninguém poderia mudar o estado daquela vara de Arão. Ninguém, absolutamente ninguém, poderia tornar aquela vara viva. Ninguém poderia liberar da seiva naquela vara para que ela florescesse e produzisse frutos. Mas diante do Senhor, num ato soberano do Todo-Poderoso, a vara floresceu. Oh, aleluia! Nós somos essas varas, irmãos, secas, sem vida, sem beleza. Não tem religião que nos transforme de dentro para fora. Não existe sistema educacional que transforme o homem de dentro para fora. Não existe filosofia humana que consiga mudar a natureza do homem. Essa natureza não é auto-transformada. A sua e a minha natureza, a natureza do homem, para ser transformada, precisa de uma ação poderosa do Espírito Santo. Novo nascimento. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando Deus muda nossas vidas, transforma de dentro para fora, mata a natureza pecaminosa dentro de nós, arranca a raiz que fabrica pecado dentro de nós, traz vida a um espírito morto. Quando nós nascemos de novo, nós somos transformados, e essa transformação muda a sua e a minha maneira de pensar. Muda a sua e a minha maneira de sentir. Muda a sua e a minha maneira de agir. Nós somos transformados. Todo o nosso ser é afetado. As nossas atitudes não serão mais as mesmas. Os nossos argumentos não serão mais os mesmos. As nossas amizades não serão mais as mesmas. Os lugares que frequentávamos errados não frequentaremos mais. Porque Jesus mudou a nossa história. Jesus pegou uma vara seca sem vida e fê-la reviver, amém? A ponto dessa vara produzir flores, brotar renovos e dar frutos ao mesmo tempo. Oh, glória a Deus, amém? Somos nova criatura. Olha para o apóstolo Paulo. Vamos pegar aquele homem no caminho de Damasco. Quem era aquele homem? Um assassino, um perturbador da igreja, um perseguidor dos santos de Deus. A Bíblia diz que ele assolava sem compaixão o povo de Deus. Ele prendeu a muitos, matou a muitos, consentiu com a morte de muitos. Ele era um Bin Laden no primeiro século. Porque quem não confessasse a fé, segundo Saulo, era digno de morte.
Mas um belo dia, ele recebeu carta das autoridades de Israel, o sumo sacerdote, para perseguir os cristãos em Damasco. E ele foi com a sua comitiva. E louvado seja Deus que o novo nascimento vem de cima. E louvado seja Deus que o novo nascimento não faz acepção de pessoa. E louvado seja Deus porque no novo nascimento Deus alcança o mais vil pecador. Deus vai à procura do assassino, do ladrão, do imoral, do impostor. Deus vai à procura de preto, branco, rico, pobre. Deus vai à procura de quem mora na rua, de quem mora na choupana, de quem mora no palácio. Aleluia! O nosso Deus é maravilhoso. Aleluia! O novo nascimento, amados, é uma obra do Espírito. E o Espírito Santo vem no caminho de Damasco e toca de uma forma espetacular a vida de Saulo. E é interessante que ele só precisa ouvir uma coisa. Quando ele pergunta: quem és tu, Senhor? Aí o Senhor responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Oh meu Deus, que espetáculo. Bastou ele saber quem estava ali, para ele se dobrar, abrir o coração, se quebrantar, se arrepender e se deixar ser transformado pelo Espírito Santo. Aleluia. Depois de 3 dias de oração, ele foi batizado nas águas, foi batizado no Espírito Santo, já saiu dali pregando, já saiu dali anunciando. É a vara que floresceu, é a vara que dá fruto, é a vara que tem galhos, é a vara que vai anunciar que Jesus é bom. Amém? Mudança. O Saulo deixou de ser perseguidor, deixou de ser assassino. O Saulo deixou de argumentar como ele argumentava. O Saulo deixou de julgar como ele julgava. O Saulo deixou de condenar como ele condenava. Por quê? Porque ele teve um encontro poderoso com Cristo. Ele nasceu de novo. Ele declarou em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso é novo nascimento. É a consciência de que já foi sepultado com Cristo. É a consciência que Cristo vive nessa pessoa. Quem nasceu de novo sabe quem é Jesus. Então, queridos, fique com esse exemplo. Veja o que diz mais a Bíblia, João 1:12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha, feitos. Não nasceram filhos, foram feitos filhos. Não nasceram santos, foram feitos santos. Não nasceram justos, foram feitos justos. Entendam isso. Feitos filhos de Deus. Quem são estes que são feitos filhos de Deus? Todos aqueles que nasceram de novo. Todos aqueles que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Todos aqueles que tiveram um encontro poderoso com Jesus. Todos aqueles que foram regenerados no seu espírito
pelo Espírito Santo de Deus. Então, o novo nascimento, meus irmãos, é necessário. Temos que falar constantemente, porque podemos nos acostumar com a religião. Podemos botar o hábito do sacerdote, o hábito do pastor, o hábito do cantor, o hábito do líder de célula. Podemos botar qualquer hábito, e pelo hábito nós vamos andar. O hábito faz um monge, mas o hábito não faz um filho de Deus. O hábito é um capacete que colocamos na mente. Um reloginho que faz com que naquele horário, naquele minuto, naquele segundo, fazemos as mesmas coisas. Um hábito não faz um crente. Um hábito não faz um nascido de novo. Um hábito não faz com que seu nome seja escrito no livro da vida. A religião é cheia de hábito. Mas não é isso que Deus quer. Porque o hábito, ele é repleto de justiça própria. Eu faço, eu posso, eu consigo. Mas na graça, não é eu posso, é que Cristo já fez. Não é o que eu faço, é o que Cristo já fez. Não é o que eu posso, é o que Cristo pode. Então não esqueçamos, irmãos, que filhos de Deus são feitos em Deus. Filhos de Deus é uma transformação operada no nosso espírito. Sabe por quê? Porque o único filho de Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o unigênito Filho de Deus. Agora, quando foi que Jesus passou a ser primogênito? Sabe quando? Quando ele chegou no cenáculo, depois da ressurreição, e ele encontrou os seus discípulos, os 11 discípulos. E ele chega e diz: Shalom seja convosco, paz seja convosco. E ele faz o quê? Ele repete o que o Pai fez em Adão no princípio. O Adão, um boneco de barro. E a Bíblia diz que Yahvé, o Elohim, soprou sobre as narinas do homem, daquele boneco. E ele se tornou o quê? Alma vivente. Ele recebeu a vida do Todo-Poderoso. Então escute aqui, meus irmãos amados. Por favor, escutem. Sem Cristo, nós somos o boneco de barro. Sem Cristo não há vida. Sem Cristo não há filhos de Deus. Sem Cristo não há esperança. Sem Cristo não há vida eterna. Sem Cristo não há salvação. Então Jesus ressurreto para cumprir a profecia de Ezequiel, que declara: darei o que a vocês o quê? Um novo coração. Eu vou arrancar o quê? O coração de pedra. Então Jesus foi lá e soprou sobre os seus discípulos, arrancou o coração de pedra e colocou o coração de carne. Arrancou o coração morto
pelo pecado e colocou um novo coração que foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. E o que ele fez? Soprou o seu zoe, soprou da sua vida, e aqueles homens tornaram-se o quê? Filhos de Deus. Tornaram-se o quê? Templos do Espírito Santo. Porque no Antigo Testamento ninguém nasceu de novo. O novo nascimento é uma obra da graça. O novo nascimento é da nova aliança. O novo nascimento existe para que Jesus seja o quê? Multiplicado em toda a terra. Aí quando Jesus morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, confirmando tudo aquilo que ele dizia ser. Ele sopra, libera da sua vida. E quando ele sobe ao céu, antes de subir, ele diz: fazei discípulos de todas as nações. Sabe por quê? Porque toda essa terra é minha. Todo grão de areia que existe no planeta Terra pertence a mim. E todos os moradores do planeta Terra são meus. Façam deles meus discípulos. Eles nascerão de novo como vocês nasceram. Eles receberão o meu poder como vocês receberam. Eles serão selados pelo Espírito Santo como vocês foram selados. E quando o Espírito vier, eles receberão um poder para também serem minhas testemunhas. Você diz amém? Então, queridos, o novo nascimento é obra do céu, é obra de Deus. Vem de cima, não vem da terra. Olha o que a Bíblia diz, que esses filhos que são feitos por Deus, são aqueles que creem no nome de Jesus. São aqueles que recebem no seu coração a pessoa bendita de Jesus. Jesus veio como unigênito do Pai, mas quando ele voltou para o céu, ele voltou como primogênito, cabeça de uma nova raça. Você diz amém? Que raça? A raça dos lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. A raça daqueles que são gerados pela semente incorruptível da palavra de Deus. A raça daqueles que são habitação do Espírito Santo. A raça daqueles que são santos, justificados, redimidos e que têm o seu nome escrito no livro da vida e que estão esperando Jesus voltar para buscá-los. Amém? Veja, versículo 13 diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então é da vontade de Deus que um ser humano torna-se filho de Deus. É pela vontade de Deus que um ser humano nasce de novo, porque o novo nascimento, tal como a vara de Arão floresceu, o novo nascimento é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Mas o novo nascimento, meus queridos, também é uma transformação interior realizada pelo Espírito Santo. João 3,5 declara: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja aqui, Jesus alarga a visão, acrescenta. Ele coloca elementos conhecidos pelo Nicodemos. A água se refere ao batismo, certo? E o Nicodemos conhecia
o batismo de João. Então, Jesus está dizendo que sem arrependimento, é o nascer da água, é necessário arrependimento. É o nascer do Espírito, é necessário essa transformação interior. É necessário a vivificação do Espírito. É necessário arrancar a morte e trazer a vida. E esta obra é feita pelo Espírito Santo de Deus. Lá no Antigo Testamento nós temos uma figura tremenda que concorda com essas palavras de Jesus. Ezequiel 36, 25 declara: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Versículo 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentre vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Você diz glória a Deus? Querido, isso aí é uma profecia. No Antigo Testamento as pessoas não eram capazes de obedecer, porque faltava o poder para que elas obedecessem. Não havia um novo coração na vida daqueles reis, nem de nenhuma pessoa que viveu nos dias do Antigo Testamento. O coração deles era de pedra. A palavra estava na mente e não no coração. Havia um esforço gigantesco para obedecer a Deus, mas eles sempre caíam, porque faltava a eles poder. A graça não. A graça, o Espírito habita em você. A palavra de Deus não está meramente na sua mente. A palavra de Deus está no seu coração. Amém? O Deus eterno, na pessoa do Espírito Santo, habita dentro de você. Ele é o seu santificador. Ele é o seu consolador. Ele é o seu advogado. Ele é o seu grande ensinador. Aleluia! É Ele quem me convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que traz a revelação da palavra ao seu coração. Imagine só, o Espírito Santo está constantemente comigo e com você. Hoje nós temos condições de resistir a Satanás, de vencer a carne, de vencer o mundo, de derrotar o pecado, não porque temos a força, mas porque Deus habita no nosso coração e nos dá força para que vençamos. Não esqueçamos, amados, que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. A nossa posição é nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando somos fracos, aí é que estamos fortes, diz a palavra. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você diz amém? Então, amados, veja, nascer da água é arrepender-se do pecado e ser purificado. Nascer do Espírito é nascer de cima, é nascer do alto, é nascer de Deus, é ser transformado pelo Espírito Santo, é ser nova criatura. O novo nascimento não é uma reforma moral, meus irmãos,
É uma mudança completa do coração, do caráter e da vontade. O novo nascimento muda-nos por completo. Oh, glória a Deus por isso. É uma mudança tão radical que você passa a ter uma nova natureza, novos hábitos, novos gostos, novos desejos, novos apetites, novos julgamentos, novas opiniões, nova esperança e novos temores. É a obra do Espírito Santo em nosso coração. Você sabe se você mudou ou não. Você sabe se o Espírito Santo habita em você ou não. Você sabe se há uma testificação do Espírito aí dentro de você ou não. John Wesley, o grande avivalista do século XVIII, lá na Inglaterra. Ele já era um missionário pregando o evangelho aos índios de pele vermelha, lá na América do Norte. Um pregador do evangelho. Um homem de vida ilibada, santa. Mas um belo dia ele escreve no seu diário: eu vim converter os índios de pele vermelha, mas quem me converterá? Então ele chega a uma conclusão de que ele não é nascido de novo. Ele só é um mero religioso da igreja anglicana na Inglaterra. E ele, quem já leu as obras de Wesley, ou viu o filme, ele fica incomodado com seu irmão, que é um cantor exímio, mas é um homem que nasceu de novo. Ele, quando vem no navio, vê os moravianos cheios do Espírito Santo, orando, e ele fica inquieto porque faltava nele aquilo que havia nos moravianos. E quando ele volta na Inglaterra, ele vai ser questionado e vai buscar e vai perguntar, porque ele achava que tudo que ele fazia lhe bastava. E ele percebeu que não. E um belo dia, 3 senhorinhas, cheias de Deus, questiona a Wesley a respeito do novo nascimento. Ele fica conflitado, porque ele percebe que o irmão é diferente, que aquelas senhorinhas são diferentes, que os moravianos são diferentes, que ele fazia tudo certinho e não era diferente. Ele era um religioso. E um belo dia, ele vai ouvir um sermão, os escritos de Lutero. Ele vai ouvir, e ali, naquela congregação, sozinho, Deus se revela a John Wesley, e ele nasce de novo. Depois do novo nascimento, ninguém segurou John Wesley, é verdade? Ninguém. Que homem tremendo, que avivamento tremendo que Deus colocou nas suas mãos. Então, querido e querida, importa-vos nascer de novo. Escute bem, o novo nascimento é uma obra livre, soberana e misteriosa do Espírito Santo. Aleluia. João 3:8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Queridos, o vento é símbolo do Espírito Santo na Bíblia. E o vento, ele é livre. O vento é soberano, mas o vento também é misterioso.
Não sabemos o dia que ele virá. Não sabemos de que lado ele virá. Não sabemos o que ele vai provocar. Não o vemos, mas sentimos o vento e percebemos os seus efeitos. Onde o vento passa, deixa as suas marcas. Escute, irmãos, o Espírito Santo é livre. O Espírito Santo sopra aonde Ele quer. O Espírito Santo faz o que Ele quer. O Espírito Santo usa quem quer. O Espírito Santo não é manipulado por ninguém. O Espírito Santo não é preso por ninguém. O Espírito Santo não está na caixinha de ninguém. O Espírito Santo é soberano. E o Espírito Santo é eficaz. Aleluia. A gente não consegue explicar o vento. Mas a gente sente o vento. E a gente ouve a voz do vento. Então, que nesta noite você possa sentir o vento do Espírito neste lugar. Você possa ouvir a voz do Espírito neste lugar. Queridos, o vento de Deus sopra onde quer. Eu nasci num lar evangélico. Eu nunca me desviei da minha fé em Jesus Cristo. Mamãe fez exatamente o que diz a palavra de Deus. Ensina a criança no caminho que deve andar. E ela fez isso. Ela ensinava. E ela vivia. Ela ensinava a palavra. E ela vivia a palavra. Minha mãe era uma mulher de fé, de oração, de evangelização. Ela cantava o dia inteiro. Ela orava diariamente. E ela lia a Bíblia diariamente. E ela adorava no pôr do sol diariamente. Era comum ver mamãe de joelhos todos os dias, 4:30 da manhã. Todos os hinos que sei, dos salmos e hinos, da harpa cristã, do cantor cristão, do brado de júbilo, era tudo que mamãe cantava. E vai entrando e fica e permanece. E até hoje estão aqui. Amém? Mas um belo dia, irmãos, eu precisei também nascer de novo. Eu pregava o evangelho. Eu era professora de escola dominical. Eu ia para os cultos na rua, uma caixa de som, um microfone, pregava. Aleluia. Nos sábados estava com jovens ensinando a palavra. No domingo, o dia todo na igreja. Mas em setembro de 78, quarto domingo de setembro de 78, bendito seja o nome do Senhor por esse dia, o vento resolveu soprar. Estávamos num culto tremendo. As igrejas presbiterianas independentes reunidas ali na segunda igreja. E eu sentei no último banco, não porque gostava de sentar no último banco. Não, é porque nós éramos a igreja receptora, que estava recebendo os convidados. Então, os últimos bancos eram nossos. E os primeiros de quem estava sendo recebidos ali. E, querido, naquele dia, o presbítero Valdson Andrade já está na glória. Ele disse assim: hoje eu vim pregar para filhos de crente. Deus não tem netos. Deus não tem sobrinhos. Deus não tem primos. Deus só tem filhos.
E ali ele pregou o evangelho para todos os jovens, filhos de crentes ali naquela igreja. E eu era uma das que estava ali. E quando o apelo foi feito, o vento veio sobre mim. O vento de Deus soprou. E eu percebi a sua presença. Eu ouvi a sua voz. E eu fui tomada de uma alegria sem precedente na minha vida. Mas eu disse assim, meu Deus, se eu levantar a mão aqui, eu vou escandalizar os crentes todinho dessa igreja. A mentalidade, né? Vou escandalizar, porque eu faço tudo. E eu não sou crente. Não sou convertida. Não nasci de novo, Senhor. Senhor, aqui do banco mesmo, eu abro o meu coração e te recebo, não como Deus da minha mãe, mas como meu Deus, meu Senhor, o meu Salvador. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Eu queria, a partir daquele dia, eu subi, a minha casa ficava numa ladeira grande. Eu subi correndo aquela ladeira, porque eu queria chegar em casa e dizer para todo mundo, eu recebi a Jesus como o Senhor e Salvador. Mas como fazer isso? Já sei. Sabe o que aconteceu? Naquele domingo tinha reunião do conselho da igreja, que são os presbíteros com o pastor, para examinar os irmãos que querem ser batizados da profissão de fé. E eu disse, é a única maneira de eu confessar publicamente que Jesus é o meu Senhor. Porque eu vou fazer a pública confissão de fé e o batismo. E não avisei a ninguém. E eu fui examinada, passei no exame do conselho. E à noite o pastor Joanã estava ali, já está na glória também. E chamou-me. Meu Deus, a minha família quase que cai, né? Mamãe ficou doente uma semana de alegria. E ali eu dei a minha pública profissão de fé. E eu fui batizada nos moldes presbiterianos, né? Então, queridos, mas a minha vida mudou. Nunca mais eu fui a mesma. Até o time Confiança eu deixei de torcer. Se aquela idolatria do cão foi arrancada no nome do Senhor Jesus, não foi. Tudo que tinha pego, Jesus tirou e transformou a minha vida. E hoje estou aqui servindo a Cristo. Então veja, o vento sopra onde quer. Você não sabe quando ele vai soprar. Ele pode soprar na sua casa, pode soprar aqui agora, pode soprar lá quando você estiver no escritório. Ele sopra onde quer. Ele é livre, ele é soberano, ele é eficaz. Ele opera hoje, opera amanhã e operará para todo sempre. O que nós precisamos, amados, é fazer como John Wesley, admitir. E quando admitimos, Jesus pode fazer coisas grandes na nossa vida. Amém? Segundo aos Coríntios 5,17. Assim quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Concluindo, irmãos, eu vou ler um texto de Romanos 5, 12, 19. E você vai ver Adão, o primeiro Adão, Adão do Éden, Adão que pecou. E o segundo Adão, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Aquele que veio para nos dar vida e vida em abundância. E Paulo faz uma comparação, mostrando o que nós herdamos de Adão e o que nós recebemos do segundo Adão. Isso é novo nascimento, o que vem do segundo Adão. Veja o que diz a Bíblia. Portanto,
Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos nós viemos de Adão. Todos nós pecamos à semelhança de Adão. Todos nós herdamos a morte que foi dada como castigo, punição pelo pecado. Todos os seres humanos no planeta Terra herdaram a herança que Adão nos deixou: pecado, morte, transgressão, separação de Deus, frustração, depressão, enfermidade, confusão, tudo de ruim herdamos de Adão, o primeiro Adão. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Agora, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, pela ofensa de Adão morreram muitos, muito mais, diga, a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. O segundo Adão nos trouxe graça, nos trouxe perdão, nos trouxe vida eterna. O Calvário superabundou. Onde havia pecado, superabundou graça. Tudo isso vindo de Jesus Cristo. E não foi assim um dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Jesus levou as ofensas de todos na cruz. Você diz amém? Ele levou a minha e as suas ofensas. E ali na cruz, Ele, Jesus, nos justificou, nos perdoou, nos comprou com o seu próprio sangue. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse... Está vendo? Pela ofensa de Adão, a morte reinou por causa de Adão. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. O que vai acontecer? Reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Diga, reinarão em vida. Diga, reinarão em vida. Diga, a abundância de graça da parte de Deus para mim. Então todo aquele que é nascido de novo reinam em vida. Amém? Reinam sobre o pecado, reinam sobre a carne, reinam sobre Satanás, reinam sobre o mundo. Por quê? Porque está escondido com Cristo em Deus. E em Jesus somos mais que vencedores. Aleluia, aleluia. Pois assim
como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, o ato de Jesus, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Diga, feitos justos. Diga, eu fui feito justo em Cristo Jesus. Se eu nasci de novo, eu sou justo, eu sou santo, eu sou filho, eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. Meu nome está escrito no livro da vida. Não há mais condenação para mim. Nunca mais eu experimentarei a segunda morte. Nunca mais, nenhum segundo da segunda morte eu experimentarei, porque as minhas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro, e a mim está reservado viver para sempre com o meu Senhor. Aleluia! Aplauda Jesus! Aleluia! 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 O novo nascimento é uma obra do Espírito. Mas eu não vou deixar de fazer um apelo, um convite. Eu vou fazer uma pergunta. Feche os seus olhos. Pense agora no céu. Olha para dentro de você. E eu vou perguntar: você tem convicção da sua salvação, da sua vida eterna? O Espírito Santo testifica em seu coração que você é filho de Deus? Você viu mudança em sua vida quando recebeu a Jesus como Senhor e Salvador? Ou você está na situação de Nicodemos, um religioso? Um religioso, cumpridor da lei, mas apartado da graça. Se você, meu irmão, percebeu isso no seu espírito e quer vir aqui na frente e declarar: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Aleluia! Pode sair do seu lugar e vem, porque isso é você e Deus. Aleluia. Pode vir, o vento sopra onde quer. Os ventos sopra onde quer. Aleluia. Não deixe que essa oportunidade passe. Não fique com vergonha, não fique com medo. O importante é você entrar no reino de Deus. O importante é você ser filho de Deus. O importante é você ser nova criatura. Vento de Deus, vento de Deus, vento de Deus, sopra sobre nós. Vento de Deus, vento de Deus, vento de Deus, sopra sobre nós. Precisamos de ti, precisamos de ti, precisamos de ti, mais e mais, Senhor. Precisamos de ti, precisamos de ti, precisamos de ti, mais e mais, Senhor. Vento de Deus,
dependemos de Ti mais e mais, Senhor. Vento de Deus, vento de Deus, vento de Deus, sopra sobre nós. Vento de Deus, vento de Deus, vento de Deus, sopra sobre nós. Fique de pé, meu irmão. Todos vocês, você vai dizer agora: eu preciso de Ti. Já aprenderam, né? E você vai pedir um renovo do Espírito hoje na sua vida. Amém? Renovo espiritual, dons espirituais sobre a sua vida, fogo de Deus na sua vida, visão alargada na sua vida, ouvidos aguçados na sua vida, coração pulsando de paixão por Jesus. Comece a dizer: vento de Deus, vento de Deus, vento de Deus, estava sobre mim, desce sobre nós. vento de Deus, vento de Deus, vento de Deus, sopra sobre mim. Eu dependo de Ti, eu dependo de Ti, eu dependo de Ti mais e mais, Senhor. Eu dependo de Ti, eu dependo de Ti, eu dependo de Ti mais e mais, Senhor. Vento de Deus, vento de Deus, vento de Deus, sopra sobre mim. Vento de Deus, vento de Deus, vento de Deus, sopra sobre mim. Eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti mais e mais, Senhor. Eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti mais e mais, Senhor. Vento de Deus, recanalai, ora baixeia, ora baixeia, não quero bariei, ora calá, ora baleia, ora calá, ora baleia. Vento de Deus, vento de Deus, vento de Deus, sopra sobre mim. Vento de Deus, vento de Deus, vento de Deus, sopra sobre mim. Ona manacanda labassolo, orecanda labahaseia lebeia lá, alabalabahaiede, alabalabahaya lá, enemandaha, enamandaraba, inamandakata, nikiandalaba. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, sopra sobre nós, sopra sobre nós, aviva-nos, aviva-nos, desperta-nos, desperta-nos, aviva-nos, muda o nosso coração. Irianda labacandalai, irianda labacanderei, onamanda candalabahai, andamamaya, orebe,
Namanamanashi Handamaha Nikorobobobo Heyana Hayana. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Queridos, o Espírito Santo está aqui. Aleluia. É Ele que vos toca. Diga comigo: Pai, em nome de Jesus, que eu me rendo aos teus pés. Sei que o novo nascimento é uma obra exclusiva do Pai em meu coração. Mas eu estou aqui porque eu creio em Jesus. Eu creio que Ele morreu pelos meus pecados. Eu creio que quando Jesus morreu na cruz, Ele levou sobre si todos os meus pecados. E ali na cruz, Ele me perdoou, Ele me justificou. E eu creio. E eu abro o meu coração e recebo a pessoa bendita de Jesus como meu único Senhor, como meu único Salvador. Espírito Santo, gera agora o novo nascimento. Espírito Santo, estas vidas confessaram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Tu és poderoso para soprar sobre eles. Tu és poderoso para gerar nova vida. Oh, a tua palavra diz que todo aquele que vem a Jesus enviado pelo Pai não é lançado fora. E estas vidas são abraçadas por Ti. Essas vidas são transformadas por Ti. E em nome de Jesus nós confessamos, ó Deus, que a bênção do novo nascimento pertence a eles. Dá-lhes, gera neles a tua vida, sopra o teu zoe, muda essa história, Senhor, e torna-os habitantes do teu Espírito Santo, habitação do teu Espírito Santo, nova criatura, filhos de Deus, feitos filhos de Deus, feitos filhos de Deus, em nome de Jesus, amém.